Canepa, apresentadora do Jornal da Band e também do Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, chegando com uma entrevista ao vivo, não é, Lana? Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Thaís, Sabino, é bom estar de volta aqui com vocês. Eu estou com o Evandro Gussi, que é presidente da Única, para falar do impacto dessa medida do governo, das primeiras medidas do governo de prorrogar a desoneração no preço dos combustíveis. 60 dias, né, Evandro? Bom dia para você, obrigada pela participação aqui. A gente precisa entender que para o consumidor o fim da desoneração podia ter uma alta nos preços calculada em média de 50 centavos, mas para o setor também há um prejuízo, né, que vai ser provocado por essa desoneração, que já vinha, né, de uma decisão e agora por mais 2 meses. Bom dia, conta para a gente qual é o impacto. Bom dia, Lana, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Bandeirantes. No fundo é o seguinte, vamos lá, lógico que todo mundo quer pagar menos nas coisas, todos queremos pagar menos em combustível, isso é um desejo natural. Agora, isso não pode ser feito à custa da sociedade, né? Então, você tem alguns pontos importantes. Primeiro, que o Brasil, ao lado do Irã, é hoje um dos poucos países que não cobra tributo para combustível fóssil, né? Se é verdade que a gente quer pagar menos no combustível, é verdade também que é fundamental que a gente tenha um compromisso com o meio ambiente, com as mudanças climáticas. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, você colocando etanol e gasolina no mesmo patamar de preço, de tributo, você valoriza a gasolina, desvaloriza o biocombustível. Isso vai ao lado disso, ao lado dessa questão ambiental, você tem um prejuízo previsto de 15 bilhões para o setor, que tem 2,5 milhões de empregados no Brasil, diretos e indiretos, para um setor que está em mais de 1.200 cidades e que é uma das grandes esperanças brasileiras nesse momento de transição energética. Havia, inclusive, Evandro, deixa eu te interromper, um compromisso, né, de garantir essa competitividade com relação aos tributos para estimular o consumo de combustíveis renováveis. Né? Hoje isso está na Constituição. E esse é o grande ponto. O governo, primeiro, continua uma política que o atual governo criticou do governo Bolsonaro, como uma política antiambiental. Segundo, que essa medida ela é inconstitucional. Ela mesmo fere, que seja temporário? Mesmo que temporário. Hoje, a Constituição diz que é obrigatório ter uma diferença de competitividade, por razões óbvias, entre o biocombustível e o combustível fóssil, né? Pelas razões óbvias aí de sustentabilidade, de combate às mudanças climáticas. O presidente Lula teve no Egito, teve na COP, falando que o Brasil ia ter uma nova postura em relação a mudanças climáticas, e agora a gente se perfila ao lado de países como o Irã, que dão um tributo zero. E um último ponto, social, é que o tributo, a isenção dele, beneficia quem tem carro, mas tira dinheiro para o governo investir em saúde, educação, assistência social, para os verdadeiros pobres da sociedade que não têm carro. Vocês esperam, estão planejando algum tipo de reação a essa decisão? Olha, nós esperamos, e temos falado isso com o governo desde antes, uma sensibilidade social, ambiental, especialmente jurídica. A medida é inconstitucional. Mas vocês vão judicializar? Isso nós estamos estudando, vendo todas as possibilidades. Não é uma hipótese descartada, porque existe uma emenda constitucional aprovada por unanimidade no Senado, aprovada na Câmara dos Deputados, que prevê isso. Veja que coisa importante. Quando o governo, erradamente, o governo Bolsonaro, decidiu isentar lá atrás, o Congresso Nacional decidiu que o governo teria que pagar ao setor via crédito de ICMS 3 bilhões e 800 milhões de reais, porque viam que aquilo ali era inconstitucional. Então agora, quer dizer, nós temos um problema jurídico sério, o governo nesse ponto começa muito mal no seu primeiro dia. Evandro, muito obrigada pela entrevista. Thaís, está aí a resposta, né, do setor produtivo a essa medida, a decisão de prorrogar a desoneração no preço dos combustíveis por mais 60 dias, há uma estimativa de impacto bilionário nesse momento. Thaís. Muito obrigada, Lana Canepa, direto de Brasília, trazendo a palavra da Única, os produtores de cana-de-açúcar do Brasil, que, claro, esperavam que essa medida não fosse prorrogada. Aí, Marco Antônio Sabino, é a vida